Pessoal, olá! Mais uma vez estamos aqui com o IBEF Campinas, Interior Paulista, gravando mais um podcast para vocês. E a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, a Deloitte, PwC, Grant Thornton, Unimed Campinas, Finoc Ustra, Lemos Associados para Negócio, Wiscom e Boquemi Consultoria em Recursos Financeiros. Primeiro, a gente quer relembrar um pouquinho que esse nosso projeto dos podcasts, na verdade, que acabou sendo inaugurado pelo Comitê do IBEF Mulher, foi para trazer um tipo de trabalho que abrangesse o público de uma forma mais abrangente e flexível, para escutar diversos temas que aí permeiam o mundo corporativo e que para vocês, sem um horário fixo de curso, sem um horário de ter que estar presencialmente, pudessem compartilhar disso e aproveitar um pouquinho dessa nossa contribuição aqui para vocês. E lembrando, a gente já falou de algumas coisas, temos aí uma historinha, né? Começamos falando com que roupa eu vou, ou seja, como é que a gente se apresenta pessoalmente, em termos de redes sociais. Falamos sobre felicidade corporativa, um tema muito interessante, ou seja, como é que a liderança consegue trabalhar com as pessoas dentro de uma sensação de estar feliz, de ter maior produtividade. Falamos também sobre temas um pouco mais sensíveis, como o burnout, como a questão do assédio moral e sexual, foi um tema bem delicado. Também começamos a falar sobre a situação da mulher dentro do ambiente de ESG, falamos sobre sororidade, né, que eu já vou comentar um pouquinho sobre a minha super camiseta aqui, volto para esse assunto. No nossa última gravação, a gente conversou um pouquinho de aspectos um pouco mais técnicos, ou seja, a gente misturou um pouquinho o comitê do IBEF Mulher com os comitês técnicos, falando um pouco da tecnologia e de como a questão da tecnologia impacta a tributação e de como a gente pode trabalhar com isso. E hoje estamos aqui com 3 lindas convidadas e super especialistas num tema que tem a ver com finanças, nada mais do que o nome do nosso instituto, Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Então, eu estou num mega desafio aqui para falar sobre finanças, sobre 3 aspectos muito diferentes que a gente trouxe para cá. Mas antes de pular para o nosso tema, eu vou falar um pouquinho da nossa campanha dentro do IBEF Mulher, que é esse que está aqui na minha camiseta. Uma sobe e puxa a outra, né? O que a gente lançou dentro do IBEF Mulher? A gente percebe que dentro do ambiente corporativo, muitas vezes a situação da mulher ainda é uma situação muito diferenciada e às vezes muito sublimada. E a gente, dentro do IBEF e dentro dessa ideia do uma sobe e puxa a outra, que foi uma ideia lançada pela nossa primeira presidente aqui do IBEF Campinas, que é a Gislane Reitman. A gente fez essa camiseta em homenagem a ela e a gente gostaria de estar registrado aqui que em todos os momentos, para todas as mulheres, sejam essas que estão presentes aqui ou todas aquelas que estão no ambiente de trabalho, que vocês se unam e que o apoio de uma outra é o que faz a diferença para a gente conquistar o nosso espaço. Então, aqui, uma sobe e puxa a outra. E não posso deixar de lembrar da minha querida parceira do Comitê de IBEF Mulher, a Maria Cristina Machado, que hoje não pode estar aqui com a gente, mas que fez parte de todo esse processo. Então, Cris, gratidão por tudo isso e assim, nos nossos corações você está aqui hoje e com certeza que você ilumine as perguntas que eu faço para essas nossas queridas aqui e que a gente consiga, mais uma vez, trazer muitas coisas importantes para todos aqueles que nos escutam, tá bom? Por último, prometo que eu não vou falar mais e depois eu vou passar a palavra para as nossas queridas convidadas. Ainda dentro desse mundo do IBEF Mulher, o IBEF vai promover um evento chamado com o título Mulheres em Conselhos Transformando o Futuro. Ele vai ser um evento presencial só para mulheres, que vai acontecer no dia 25 de outubro, agora de 2023. Então, dentro das nossas redes, vocês têm as possibilidades lá de encontrar isso e de se inscreverem. E nós vamos ficar muito felizes de ter todas vocês, mulheres, participando disso, tá bom?
Grande abraço a todas, obrigada pelas oportunidades e vamos falar do nosso tema. Meu Deus, finanças! Essas mulheres tratam de finanças sob aspectos muito diferentes, assim. E nós estamos num ambiente muito financeiro, né? Onde a gente muitas vezes para olhar com os nossos executivos dentro de grandes corporações, tratando com finanças, com assuntos assim, vou usar o inglês aqui, high level, né? Que são coisas muito abrangentes. Mas que isso não faz parte só de grandes empresas, isso também faz parte da minha vida como pessoa física, da minha vida como empreendedora, da minha vida como microempreendedora, como empreendedora de grande... e até da educação das pessoas dentro do nosso país. Então, é essa abordagem que a gente teve ideia de trazer aqui para hoje com essas nossas queridas convidadas, para as quais eu estou passando a palavra. Eu vou começar com a Fê Scavacini. Quero que ela se apresente, conte a história dela e como ela atua. E aí a gente vai começar a conhecer as demais amigas de hoje. É isso. Bom, vamos lá. Primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre finanças, que de fato é um tema muito interessante, é um tema interminável, mas é um tema que ainda é considerado tabu pela maioria das pessoas. E acho que é uma oportunidade incrível a gente estar aqui reunidas hoje para falar sobre isso. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Fernanda Scavacini, atuo na área de finanças a minha vida toda, então a minha carreira é feita na área de finanças. Tive aí mais de 25 anos de experiência no mundo corporativo de finanças e agora eu atuo como mentora financeira, mentora de finanças pessoais e investimentos, com o grande objetivo de preparar as pessoas, de conscientizar as pessoas sobre a importância de ter uma melhor relação com o dinheiro, de se preocupar em se organizar financeiramente e, mais do que isso, se preocupar em investir uma parte da sua renda pensando no futuro. Isso é uma coisa que hoje, infelizmente, a gente vai falar muito sobre cultura, a gente vai falar muito sobre crenças aqui, e, de fato, nós brasileiros, de forma geral, não temos esse preparo, não temos essa cultura de pensar no futuro, de pensar em se organizar e se planejar para o futuro. E, através das finanças, a gente pode conquistar tudo o que a gente deseja. A gente pode realizar todos aqueles sonhos que a gente deseja através das finanças. Então, o meu grande objetivo, o meu propósito hoje, desde que eu deixei o mundo corporativo e decidi atuar como mentora financeira, é de conseguir mostrar, de conseguir conscientizar essas pessoas e prepará-las para fazer isso através dos investimentos. Perfeito, Fer. Um pouquinho. Vamos falar muito sobre isso ainda. Dani, agora é com você. Olá. Você tem um canal no Instagram, você já fala com pessoas e, assim, Sim. Conta mais sobre você. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui no podcast com vocês. É muito bacana trazer temas mais abrangentes de finanças, que fogem um pouco de finanças de executivos, daquele mundo que bem que você falou, né? Corporativo, uma estrutura grande. Então, finanças faz parte do dia a dia de todos nós, né? Desde a educação financeira, de ensino fundamental, como vai desenvolvendo aí através de empresas. Então, o meu papel hoje, eu sou contadora, sou economista, então amo matemática. Então, tenho essa vantagem de gostar muito de matemática, então já fui desde o início para essa área financeira. Atuei mais de 10 anos na área de controladoria, empresas como Volkswagen, Companhia Nacional do Álcool, BASF, atuei também em consultoria financeira na Alemanha. E nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado como consultora financeira e mentora financeira para pequenas e médias empresas, né? Então, meu objetivo é simplificar e trazer leveza das grandes estruturas financeiras, das grandes empresas, num formato simplificado para pequenas e médias empresas, né? Então, esse é o meu propósito. Nos últimos 3 anos tenho trabalhado fortemente nisso, inclusive nas redes sociais. Meu foco principal também é dentro do Instagram, mas também tenho canal no YouTube, tenho canal no TikTok. Então, é uma forma de realmente você divulgar finanças num formato leve
para que todos percebam que é possível você ter finanças fortes dentro da sua empresa, independente do tamanho. Então, esse tem sido o meu objetivo diário de trabalho junto com as empresas. Hoje eu tenho mais de 500 empresas impactadas em 12 diferentes países, através de mentoria, consultoria financeira e também cursos online. E amo finanças, amo tratar de finanças nesse formato simplificado, porque é muito gratificante ver a transformação que o conhecimento financeiro traz para todas as pessoas. Então, quando a gente fala em finanças empresariais e uma empresa que dá certo, que dá lucro, não é só a empresa que está lucrando, é uma família por trás que agora tem dinheiro para bancar seus sonhos, tem toda uma condição que umas finanças bem estruturadas proporcionou para essa família através de uma finanças organizadas. Então, acho que é um tema extremamente relevante a gente tratar disso todos os dias mesmo nas nossas vidas, né? Mais um depoimento lindo. E agora a gente vai falar com a Mary, que está começando aí, junto com o projeto, ela tem um coautor, né? Mary, conta um pouquinho, na verdade, da sua atuação profissional e de como veio essa questão da educação financeira, que começa lá embaixo, né? Começa na base. Começa na base, porque, assim, historicamente, a gente não vê... pelo menos no Brasil, uma educação financeira. E hoje a gente tem até uma perspectiva legal de que isso aconteça. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, dessa questão da legalidade, segundo, da sua atuação e terceiro, dos seus parceiros para desenvolver o que você está desenvolvendo de muito importante nesse aspecto. Quero agradecer a IBF Mulher por ter me convidado, fiquei muito feliz de participar. Meu nome é Mary Angélica, eu sou empresária, tenho uma empresa, ela chama Mundo do Saber, e há alguns anos nós desenvolvemos conteúdo para educação. E acabamos nos especializando em temas transversais. O que são temas transversais? São temas que complementam a educação. Então, nós temos bullying, africanidade, educação no trânsito, proteção dos animais, uma série de temas. E em 2020 surgiu pela BNCC a obrigatoriedade de ter educação financeira no Fundamental 1, na base. Uhum. E com parceria com o economista Paulo Barbosa, que também tinha como conceito que a educação deveria começar na base. E desde 2020 nós começamos a trabalhar o material, ficou pronto esse ano, nós fizemos do Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, agora já estamos preparando do 6º ao 9º ano, e é uma coisa muito rica porque é muito importante nós trabalharmos com as crianças essa necessidade de saber como lidar com o dinheiro. Então, nós começamos no primeiro livro dizendo o que é dinheiro, o que é escambo, o que é troca, como surgiu a necessidade de criar a moeda. Num segundo ano, nós já estamos falando das moedas brasileiras. Num outro ano, nós estamos falando sobre PIX, que é o cheque, inclusive falamos sobre cheques. Então, é uma história toda monetária, mas também falamos sobre sustentabilidade, a necessidade, o que é supérfluo, o que é necessário fazer para que eu possa realizar meu sonho. Eu quero fazer uma faculdade, minha família não tem condições, o que eu posso fazer para ajudar minha família, para que eu tenha condições de entrar numa universidade? Mas só quem tem uma universidade tem condições de ter um sucesso financeiro? Não, tem um empreendedor também. Então, o nosso material ele trabalha todos esses pontos, para que a gente possa preparar as nossas crianças da base e elas consigam chegar na maioridade com uma consciência de que é necessário poupar, planejar e conseguir almejar o seu sonho. É isso. Gente, olha que coisa bacana, né? A gente tá falando sobre 3 frentes que, na verdade, trazem as mesmas angústias, se é assim que eu posso colocar essa palavra, né? Mas que também traz como principal norte para que a gente lide com essas angústias a compreensão e a organização, né? Então, assim, se a gente puder trazer esse início de raciocínio, Mary, o que você falaria o que é necessário e supérfluo, né? Para a gente começar a falar sobre finanças. E aqui, eu gostaria também de me posicionar dentro do Prof. IBF, né? A gente tem aqui executivos mega
especializados em muitas coisas, mas assim, não muitas vezes o que a gente faz fora de casa é aquilo que a gente faz dentro de casa. Então, às vezes, você pode estar super efetivo dentro da sua empresa e deficitário dentro de casa, exatamente. Né? E aí, assim, eu não me tiro desse momento, porque, assim, sou uma empreendedora nesse momento e, de repente, eu tenho as minhas receitas do meu negócio e, de repente, isso não está se pagando, né? Então, como é que eu lido com tudo isso, né? Então, Meire, começa falando pra gente de necessário e supérfluo, por favor. O que é necessário, que a gente trabalha bastante básico? Na família. Então, nós procuramos passar nos nossos livros para a criança trabalhar com a família o que é necessário. Então, o que é necessário para ele? Moradia, água, luz, energia, né? Alimentação, educação. Então, assim, tudo isso é necessário. O lazer é supérfluo? Dependendo do rendimento familiar, passa a ser supérfluo. Então, o necessário são os materiais básicos para moradia, alimentação, educação, saúde. Então, isso realmente eu considero como necessário. Sabe? Um passeio, uma viagem, um cinema, dentro do contexto familiar, dependendo do que a família tem de renda familiar, é supérfluo. Então, são coisas que elas podem cortar para que, junto à família, possa ter o sonho de ter uma casa própria. Ou fazer um passeio da família junto, visitar uma familiar num outro estado. Então, nós temos bastante pessoas, né, que estão aqui, que não têm as mesmas condições financeiras que o outro, e que quer fazer um sonho, quer fazer uma viagem e não consegue. Então, cortando supérfluos e mantendo o básico, o mínimo, é possível eles conseguirem poupar para investir. E ainda dentro disso, Fer, a gente fala, a gente ganha tanto, a gente gasta tanto, e não gastar mais do que a gente ganha nem sempre é suficiente, né? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho isso, sobre essa questão de ganhos, gastos, a sobra, né? O que fazer com isso. Então, um pouco de, se a gente puder conceituar, até nas suas palavras, diagnóstico financeiro. Vamos lá. Não, legal. Eu acho que desde pequeno, e cada uma de nós aqui já deve ter ouvido isso dos nossos pais, dos avós, enfim, dos mais experientes, a gente sempre ouviu por diversas vezes que não se pode gastar mais do que se ganha. Mas a grande verdade é que isso não é suficiente. Porque o não gastar mais do que ganha, na verdade, significa você gastar tudo o que ganha. E aí você não está sendo sustentável, por exemplo, usando as palavras da Meire. Então, na verdade, quando a gente fala de não gastar mais do que ganha não é suficiente, é pensando de uma forma estruturada, é pensando em planejamento, em se ter uma sobra, como você falou, mas não tratar como sobra, e sim tratar como lucro. Eu acho que todo mundo hoje tem que pensar na sua renda como uma fonte de recurso, sim, para pagar as contas, que todos nós temos contas para pagar, mas uma fonte de recurso que tem que gerar lucro, que tem que sobrar. E a gente não está acostumado a pensar dessa forma. Então, assim, uma empresa existe, e para ela crescer, para ela continuar se desenvolvendo, para ela ganhar espaço no mercado, e eu não vou invadir aqui a área da Dani, eu vou deixar para a Dani falar, mas a empresa existe, ela precisa gerar lucro para ela continuar sendo sustentável, para ela continuar sendo saudável. Na vida pessoal, nas finanças pessoais, é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente sempre ouviu que você não pode gastar mais do que ganha, isso de fato não é suficiente. Porque se eu quero conquistar algo mais, se eu quero fazer uma viagem, como a Meire comentou, se eu quero comprar alguma coisa de grande valor para mim, se eu quero realizar algo na minha vida em algum momento, é necessário que hoje eu comece a me planejar para isso. E o começar a se planejar significa o quanto da minha renda hoje eu vou dedicar para conquistar tudo o que é importante na minha vida. Então, muita gente acaba deixando os sonhos para trás por acreditar que aquilo não é para ela, por acreditar que ela precisaria ter nascido em berço de ouro, numa família rica, para poder conquistar determinada coisa, para poder realizar determinado sonho. E não é. O que eu costumo dizer é, todo mundo é capaz de realizar tudo aquilo que deseja.
desde que comece a se planejar para fazer isso. E muitas vezes não adianta a pessoa querer aumentar a renda dela. Se ela não tiver educação de como tratar o dinheiro, ela pode trabalhar 24 horas, Exatamente. que ela não vai conseguir chegar no objetivo dela. Exatamente. Porque a pessoa que gasta tudo que ganha, se ela tiver um aumento de salário, ela Ela vai vai gastar aumentar os também, gastos mas, dela. né? Então, por isso que o fazer sobrar, na verdade, não é tratar como sobra. É tratar como o lucro que o seu salário tem que te gerar. E esse lucro, ele deve ser a primeira coisa que você tem que determinar quando você fala sobre as suas finanças. Então, se eu tenho um salário de X, o ideal é eu pensar que pelo menos 10% ou 20% daquela renda, daquele meu salário, eu tenho que guardar e eu tenho que cuidar para eu poder realizar tudo aquilo que eu desejo. Uhum. É assim que as empresas trabalham. Sim. Então, eu vou fazer o plano da empresa, a empresa tem que gerar tanto de lucro. É caixa para reinvestir no negócio. Na vida pessoal é exatamente a mesma coisa. Então, se eu não faço isso e estou gastando tudo que eu ganho, eu nunca vou conseguir realizar aquelas coisas que eu desejaria realizar. Ou é mais fácil até eu continuar acreditando naquilo que me disseram que, olha, isso vai ser difícil de conquistar, isso é muito caro. Uma viagem para o exterior, por exemplo, só quem tem dinheiro pode fazer. E não é uma verdade. Se você se planejar, você consegue realizar tudo aquilo que deseja. É claro, ao longo do tempo, não é de hoje para amanhã. Nada acontece de hoje para amanhã. Mas que é possível, é possível. Dani, e agora vamos para as empresas com você. Dani, quando a gente fala de empresa, a gente fala muito de venda, a gente fala muito de lucro, né? E assim, quando a gente trabalha um pouco com contabilidade, a gente que sabe que venda e lucro é uma coisa, mas caixa é outra. É outra ainda, uma terceira coisa. Então, assim, como a gente colocar para esse pequeno empreendedor, para esse médio empreendedor, que na verdade ele tem um negócio e ele tem uma venda e que não necessariamente incrementar essas vendas significa ter mais lucro e ter mais reserva para conseguir até reinvestir no próximo negócio ou mesmo retirar esse valor da empresa para ter mais coisas para você. Então, assim, esse é um grande desafio, Dani. Eu acho que é sair da pessoa física para a pessoa jurídica. A gente está falando de, assim, entender uma entidade diferente do dono dessa entidade, né? Sim. Que é um conceito muito contábil. Uhum. Mas, enfim, faço esse desafio para você. A gente vê que tem uma continuidade aqui de informações, né? Então, passa da educação financeira, vira um adulto que não tem um planejamento financeiro e esse adulto abre uma empresa também com conceitos errados que acaba perdurando pelo seu negócio, né? E existe, na verdade, um mito do empreendedor de que vender mais sempre é a solução de todos os problemas, né? O problema, eu preciso vender mais. Não, agora eu preciso vender mais, preciso diminuir meu estoque. Quando, na verdade, vender é extremamente importante, né? A entrada de dinheiro dentro do negócio. Mas a gente falando em termos mais técnicos, faturamento é a primeira linha da DRE, né? Quando a gente fala de demonstração de resultado. E após você ter esse faturamento, você tem uma série de gastos da estrutura da empresa, então, de custos variáveis, tudo aquilo que você paga ao seu fornecedor, todas as despesas fixas, os impostos que você tem que pagar, de forma que o lucro mesmo é a última linha, né, da DRE. E muitas vezes eu vejo empresas que têm um faturamento bacana, de mais de 1 milhão. Você vai olhar o lucro, o faturamento, o lucro e a lucratividade, né? E é mínimo, né? E muito por conta dessa ideia de que faturar já é o dinheiro que está na mão do empreendedor. Na verdade, esse dinheiro que vai parar na mão do empreendedor ainda tem um longo caminho para percorrer, né? Então, existe essa falta de conscientização muito por conta de desorganização financeira. Quando você não coloca esses dados numa planilha, num sistema e não visualiza as categorias de despesas, de gastos que você tem no seu negócio, fica muito no abstrato, né? Você fala assim, sei que eu gasto isso com o meu fornecedor, eu sei que eu gasto mais ou menos de despesas com o pessoal, despesas gerais do meu negócio, mas você só tem real visualização do impacto dessa estrutura de gastos do seu negócio quando você coloca isso de uma forma ordenada. E, infelizmente, a maioria das empresas hoje, pequenas, médias empresas, microempresas principalmente,
não tem essa organização e essa estrutura. Tudo começando pela falta de conhecimento financeiro, né? Então, você já tem um conceito desde criança de certa forma de lidar com o dinheiro, e isso se perdura também no momento que você vai abrir uma empresa e, de repente, tem uma estrutura pequena, não tem um departamento financeiro para lidar com especialistas financeiros para lidar com os dados, né? Então, existe essa confusão do faturamento e do lucro, que seria a última linha, e um outro tipo de confusão, que a gente que é da área de contador, a gente já sabe que saldo de caixa, né, o dinheiro que tem no caixa para você pagar a operação, capital de giro, é ainda um outro conceito que não é o lucro, né? Então, a gente vê empresas que têm lucro, apresenta lucro na DRE, e um saldo de caixa negativo, não tem dinheiro para pagar, né, nada, absolutamente nada, dentro da empresa. E é exatamente por essa falta de conhecimento. E novamente, né, agora a gente está trazendo, tudo isso inclusive foi impulsionado por conta das mídias sociais. Então, hoje, o conhecimento de finanças está mais acessível. Pequenas e médias empresas conseguem saber que existe uma DRE. Uma DRE não é só para uma grande empresa, né? E a partir disso, você conseguir ter essa visualização diferente. Não tá, eu tenho meu saldo de caixa, que é tenho o meu faturamento, que é outro, e o meu lucro, a minha lucratividade, que é um outro conceito, né? Eu acho que até, assim, óbvio, nós estamos num ambiente que bem conhece esse conceito, mas não necessariamente todo mundo que está nos escutando conhece, né? Mas, assim, eu vender 100 mil reais hoje não significa que eu vou receber 100 mil reais hoje. Eu posso vender 100 mil reais e receber em 4 vezes de 25 mil reais. E isso, né, impacta o caixa da empresa. Isso impacta o caixa. Mas, na verdade, lá na DRE, na demonstração do resultado da empresa, que começa com a venda, tá lindo, eu tenho lá. Eu vendi 100 mil reais. E aí, o lucro que vai vir disso vai demonstrar um lucro correspondente a 100 mil reais. Mas eu não vou ter no meu caixa esses 100 mil reais. Ele vai entrar em 4 parcelas de 25 mil reais. Então, assim, é um conceito que parece muito simples, muito básico para quem conhece finanças, mas não necessariamente para todo mundo que está nos ouvindo, né? Sim. Porque isso implica num conceito técnico que a gente chama de regime de caixa e regime de competência, que significa o quê? O que é competência? Vendi os 100 mil reais, botei lá na minha demonstração contábil que eu vendi 100 mil reais, vou ter um lucro de 100 mil reais. Mas, por caixa, esses 100 mil reais vai aparecer um pedacinho nesse mês, um pedacinho no mês seguinte e assim por diante, né? Então, assim, podem parecer conceitos muito básicos, mas eu acho que são coisas importantes da gente ressaltar aqui nesse momento, né? Eu acho... Fala, Fer, claro. Eu acho que tem uma questão aí que é finanças não sendo tratado com a devida importância em todas as áreas que a gente pode imaginar. Então, hoje a gente tem muitos empreendedores, até por uma necessidade que vem surgindo aí ao longo dos tempos, e a gente tem um volume de empreendedores tentando ganhar vida, essa que é a verdade, alguns com formação, outros não, mas muitos com formação, sim, na área de especialização deles, mas essas áreas de especialização que não são administração, contábeis e algum curso de especialização em finanças, não preparam o profissional para ter o seu próprio negócio. Então, o que eu vejo de dificuldade hoje dos meus mentorados, do ponto de vista de finanças pessoais, e muitos deles são autônomos, muitos são empreendedores, têm seu próprio negócio, têm clínicas, vários na área de saúde, é que assim, eu estudei, eu me formei para a minha área de atuação, mas ninguém me disse que eu teria que gerenciar o meu negócio. E a maioria deles, quando percebe que está precisando de ajuda, é porque, assim, já transbordou, já chegou no fundo do poço. Assim. Então, eu acho que tem uma questão aí que é, quando você fala de finanças, para essas pessoas que não são de finanças, na cabeça deles é assim, mas eu não tenho que cuidar do financeiro. Eu sou o engenheiro, eu sou o psicólogo, eu sou o médico, o empreendedor. Eu ouvi uma vez de um cliente, pessoa física, que eu tenho meu negócio, mas a minha área é vendas. Então, não adianta você me explicar que isso eu não vou entender. Eu falei, então vamos lá. Primeiro, para ser o administrador do seu negócio, você precisa entender de finanças. Você pode até não gostar,
né? E todo mundo tem alguma coisa do seu trabalho que não necessariamente gosta. Mas é importante que você entenda se você quer que o seu negócio dê certo. Então, tem Falta essa... um pouco da conscientização da importância, né? Exatamente. Mas também acredito muito que, e vejo que a maioria dos empreendedores, nesse caso, sequer sabe que existe outros pontos de vista dentro de finanças que precisam ser abordados. Então, não sabe que existe uma DRE, não sabe que o saldo de caixa não é o lucro, né? E no fim, assim, por isso que o papel do profissional de finanças, ele é essencial para trazer esse tipo de informação que você não vai conseguir na faculdade. Exatamente. Se você não for, né, eu fiz economia e também não vi isso, né? Eu fiz economia na USP, eu não vi essa questão, né? A gente viu uma forma tão básica isso, que realmente não é aplicável no dia a dia do empreendedor. Então, o papel do profissional de finanças realmente é fundamental para ajudar todos esses empreendedores que realmente não tem como saber que existe essa possibilidade, né, de análise dentro do seu negócio. Olha que bacana, Dani, a sua fala, né? Só trazendo um pouco pro meu mundo, assim, né? A minha primeira graduação foi em Direito, né? Então, você se sente a advogada. E aí, você vai trabalhar no ambiente corporativo, você não sabe o que é um balanço patrimonial, que é uma demonstração de resultado. E aí, você é contratada por uma empresa de auditoria, para um departamento tributário, e que, assim, você não trabalha sem saber o que é uma contabilidade. Fala, socorro, vamos correr atrás desse conhecimento. Sim. E aí você corre atrás desse conhecimento. E ok, você entende o que é a contabilidade e tal. Mas depois você ainda tem que passar por um outro nível, que é assim, vamos olhar para aquilo do ponto de vista do empreendedor, do dono do negócio. E aí é que você passa para essa análise financeira. Então, assim, o meu caminho, né, dando assim um relato pessoal aqui, foi muito do tipo, entender lei, entender contabilidade, entender finanças para entender como tudo isso se comunica, porque assim, é disso que a gente está falando, né? E é um conhecimento que, graças a esse projeto, por exemplo, que a Mary tá aí participando, pode trazer uma geração de pessoas com uma outra visão para isso, porque assim, eu não tive essa visão, muito provavelmente vocês também não tiveram, a gente galgou isso ao longo da nossa vida de trabalho, né? E batendo muita cabeça muitas vezes para poder estar aqui falando e ensinando outras pessoas, né? Então isso é muito, muito bacana, a gente tá podendo ver essa iniciativa e trabalhar com todos esses conceitos. Eu te cortei, Mary, desculpa. Só um comentário sobre empresa. Eu sou formada em administração de empresa, acabei não falando, né? Tenho pós em MBA em finanças. E sempre na faculdade, todos os jogos empresariais, eu sempre participava e ganhava. Sempre gostei muito. Isso foi muito importante. Em 2013 para 2014, eu rompi com o meu sócio. E eu cuidava da parte da educação do Mundo Saber, a parte financeira era ele e um gerente. E quando nós rompemos, nós brigamos, eu fiquei com a empresa e ele foi embora. Eu fiquei com 5 milhões de dívida. Uau. Um monte de trabalhista. Foram assim, noites em planilha, eu fiz uma planilha do todo o próximo ano, quais são as atitudes que eu tinha que tomar, as pessoas que eu tinha que dispensar, como fazer acordo, diversas trabalhistas, tinha semana que eu tinha 3 audiências trabalhistas, e foi graças ao planejamento financeiro, né, aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, de fazer o planejamento, de calcular direitinho, de fazer bons acordos, é que eu mantive a empresa até hoje. Já passaram 9 anos e a empresa buscou outro caminho, né, que é a parte de produzir material, parte de editora, mas não foi fácil. Por quê? Porque não tinha esse planejamento, né? Era o que ele queria, era como ele queria, era para fazer como ele determinava, então foi muito difícil. Para você ter uma ideia, a minha planilha de 2024 já está pronta. Dentro do meu planejamento das minhas despesas fixas, dentro dos meus contratos fixos, até a data que o contrato vence. Pode ser renovado? Pode, mas eu coloco o planejamento até aquela data. Tudo que está entrando da editora, de materiais novos, eu sempre coloco como extra. O resto tem que caber naquele caminho. E a minha retirada, eu tenho um valor fixo. Quando eu tenho as vendas dos materiais novos, eu pago uma comissão para mim. Entendeu? É assim que eu faço. Porque
O dinheiro não é meu, apesar de eu não ter sócio, sou sozinha. Uhum. Mas o dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa. Então, eu tenho a minha retirada mensal para as minhas despesas pessoais. Eu tenho que ter um conforto, eu tenho que ter auxiliares, eu tenho que ter pessoas que me auxiliem para que eu possa fazer o trabalho. Então, essas despesas, essas da minha casa, eu tenho que cumprir essas despesas. Uhum. E as coisas essas, elas entram quando eu faço alguma venda. Então, fez a venda, recebeu, eu pago a minha comissão. Então, é assim que eu faço. Então, não foi fácil, viu? Acho que fazendo um link aí entre o que a Meire trouxe pra gente e trazendo para o ambiente empresarial, né? Faturamento e lucratividade não são as mesmas coisas. A Dani já falou isso pra gente, né? Mas além disso, né, Dani? A empresa e o sócio são coisas diferentes, né? Eu acho que isso é uma diferença que a gente precisa fazer. E depois disso, eu vou para a Fer para falar do que o sócio faz com o que sobra para ele. Então, Dani, estou passando essa bola para você. Sócio versus empresa. Vamos lá. Pois é, a gente vê que, principalmente quando inicia como MEI, né, uma microempresa, geralmente dentro de casa, no ambiente familiar, essa empresa eventualmente cresce, vira uma pequena empresa, vira até uma média empresa e a cultura financeira permanece, né, de mistura de contas pessoais com contas empresariais. Então, você fala assim, eu já tenho o meu cartão de crédito, eu vou usar o mesmo cartão de crédito, porque vai ter dois, um da empresa, um meu, ter que olhar dois extratos bancários, vai dar trabalho. E, na verdade, simplesmente você vai fazer consultoria nessas empresas, você não consegue, não dá, você não consegue fazer nada, a conciliação bancária não existe, dados financeiros confiáveis não existe, então você vê que é uma empresa que muitas vezes cresce, total desorganização financeira, e a pior parte disso é de você ter zero de previsibilidade do que você pode fazer. Primeiro, o que está acontecendo com o dinheiro da empresa, para onde está indo o dinheiro da empresa, e o que você pode fazer de planejamento para efetivamente tomar melhores decisões, né? Então, a gente, com nossa fatura de cartão de crédito, se não tiver nada misturado, a gente já não lembra o que gastou ontem, né? A gente, cartão, o que foi essa saída aqui? Mas como que você consegue misturar essas contas pessoais e empresariais? Então, assim, é impossível. Não existe organização financeira quando já tem essa mistura de contas pessoais e empresariais, de utilizar a mesma conta bancária, de não retirar um prolabore que seja fixo, ou se for uma comissão, você já estabelecer o quanto que é essa comissão do que você vai retirar, em datas já programadas. Então, todo esse planejamento ajuda muito no planejamento, principalmente planejamento de caixa. Então, eu tenho a previsibilidade de quando o dinheiro vai sair do caixa da minha empresa, né? De você ter aquele controle, contas a pagar, contas a receber. Então, realmente você não ter, desde o início, uma organização financeira, isso perdura conforme a empresa vai crescendo e realmente vira uma bola de neve, né? Fica muito mais difícil para você conseguir depois organizar essa empresa. Não que seja impossível, mas aí entra a parte de conscientização do empreendedor, de falar, agora eu vou assumir o protagonismo de ser um papel fundamental da minha empresa, de tomar conta do dinheiro da minha empresa, deixar um pouco de lado o lado operacional, o lado de vendas, que muitas vezes salta mais aos olhos do que a área financeira, né? E para realmente conseguir organizar os dados. Porque muitas vezes você tem um PBO financeiro, alguém que faz assistente virtual para fazer os registros, mas no final das contas, quem tem que tomar as decisões estratégicas do seu negócio é o dono da empresa. Então, se ele não tiver esse olhar estratégico do que está acontecendo com o dinheiro da empresa, muito provavelmente ele vai tomar decisões erradas para o negócio. Fê, quando a gente leva isso para o lado do sócio, ou seja, ele lida com a comissão que ele resolveu estabelecer, ou com o prolabore, ou com o mesmo lucro que pode ser gerado pelo negócio. Como é que é essa questão da cultura do investimento, né? Como é que é trabalhar com esse dinheiro quando a gente já tem essa diferenciação entre o que é empresa e o que é pessoa física? Acho que é bem isso, é quando já se tem a diferenciação. Porque, de fato, o que a gente vê é isso. Muitas pessoas, empreendedores, sangrando a empresa para poder usar o dinheiro da empresa para pagar as contas pessoais. E aí, o problema existe na empresa e existe nas contas pessoais, e isso só vira uma bola de neve.
Então, a falta de controle, a falta de planejamento, de fato, ela leva para um cenário que ele só cresce, ele só piora. E como a Dani falou, a empresa ela vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, os problemas vão crescendo na mesma proporção. Mas vamos falar do lado bom da história, né? Vamos falar do empreendedor, do dono do negócio, que já entendeu a importância de separar. E ele tem ali de forma muito bem organizada, muito bem regrada, qual é o prolabore dele, qual é a retirada dele mensal, se ele tira lucro da empresa, se ele não tira. Então, isso é muito importante que a gente tenha, e do ponto de vista das finanças pessoais, de que trate as contas da empresa, o que ele recebe da empresa, como um salário, se ele trabalhasse em qualquer outra empresa. Então, assim, é uma renda fixa, e se tiver uma variável, como a Meire comentou, eu acho que excelente, desde que você tenha regra para isso, né? Porque senão, esse mês eu estou precisando de mais, eu vou me pagar uma comissão maior. Ou eu fiz uma conta maior, uma viagem para a família, por exemplo, eu vou distribuir um lucro maior da empresa para mim. E assim fica fácil. Então, quando a gente vai para as finanças pessoais, é muito comum identificar que num determinado mês a pessoa tirou o prolabore mais uma comissão, mais um lucro. No mês seguinte, ela tirou 50% a mais, porque ela decidiu trocar de carro. E a empresa está lá faturando a mesma coisa, gerando o mesmo resultado. Né? Então, essa segregação ela é muito importante. Mas quando ela tem a clareza e quando ela tem essa organização, de fato, a gente está falando de uma vida financeira saudável. E da mesma forma que a gente tem que ter disciplina e planejamento para as contas da empresa, para as finanças pessoais, a gente tem que trabalhar pro investimento. Então, assim, o que eu costumo dizer pessoas que são registradas, pessoas que são CLT, elas têm uma certa segurança, uma certa estabilidade. Existe o seguro-desemprego, existe o fundo de garantia, que é para dar um suporte no caso de um desligamento. O dono da empresa ele não tem nada disso. Então, ou ele cuida, né? Porque no momento em que as coisas não vão bem, é muito mais difícil, porque ele não vai ter um suporte de fora que não seja da própria empresa. Então, do ponto de vista de investimento, o que é importante? Que ele tenha a sua reserva para emergências, porque se acontecer qualquer coisa com a empresa, num determinado mês ele não consegue tirar um lucro adicional, por exemplo, ou não aconteceu a venda como planejado e ele não tem aquela comissão. Então, tudo aquilo que é variável, é variável. Então, vamos considerar aquilo como, de fato, um extra que pode vir. E trabalhar com o que é certo. E esse certo é aquele que tem que ser dividido direitinho, estabelecido qual é o percentual que ele vai destinar para o investimento, seja para reserva, para essas emergências que acontecem a todo momento, e que ele não tenha que ir lá pegar dinheiro da empresa de novo, ou que um funcionário CLT, que aí é pior ainda, porque ele vai precisar fazer empréstimo no banco, porque ele não tem como chegar na empresa e falar, olha, então, eu fiz uma conta a mais, e eu preciso de uma remuneração maior. E aí o que ele vai fazer? Ele vai para o bom e velho consignado, que é melhor a gente deixar para uma outra pauta, porque é onde as pessoas costumam ir buscar ajuda. Então, a reserva de emergência é o primeiro investimento, seja para o dono do negócio, seja para a pessoa que é registrada, CLT, para o autônomo, para qualquer pessoa, controlando as suas finanças, a reserva para emergência é o primeiro objetivo do ponto de vista de investimentos. E depois vem todos os sonhos, todas aquelas coisas que ela quer realizar, colocar isso num plano, definir prazo para realizar e começar a fazer ali o seu depósito mensal, sabe? Vamos pensar no cofrinho, mas eu não quero falar de poupança aqui, mas tirar a parcela do mês e começar a guardar para que esse investimento, de fato, ele ajude a realizar tudo aquilo que precisa e, antes disso, que dê a segurança que todos nós precisamos para não cair num cenário de endividamento que, infelizmente, hoje, se a gente for olhar, 80% da população brasileira tem algum tipo de endividamento, não necessariamente atrasado, mas tem. E é muito pela falta de organização e de pensar no investimento como segurança também. E se a gente trouxer para a questão da educação financeira, né, que é o que a Meire está trazendo, a gente fala muito do poupar e investir, do valor do dinheiro, do valor do trabalho. Fala um pouquinho disso, Meire. Então, o poupar ela está falando, você guardar uma parte do seu dinheiro. Não precisa ser na poupança, né? Vamos poupar, vamos separar um valor
para que a gente possa atingir a nossa meta. Tem um objetivo, eu quero comprar uma casa, eu pago aluguel. Então, vamos todos juntos, na família, né, o núcleo familiar, separar um valor e guardar quanto eu preciso para dar entrada na casa, para fazer o financiamento, né? Porque comprar a casa, juntar vai demorar muito tempo. Então, quanto que a gente precisamos ter 20 mil? Tempo nós vamos demorar para ter esses 20 mil? Né? E quanto nós vamos ter que economizar? Então, vamos economizar no brigadeiro, no café, né? No cinema, na pizza do final de semana. Muitas vezes, toda sexta-feira nós pedimos uma pizza. Então, vamos fazer a pizza em casa esse final de semana? Então, se eu iria gastar R$100 com a pizza, eu vou gastar 50. Vamos pegar esses 50 e vamos guardar. Então, esse é um dos objetivos do planejamento. É conscientizar que você pode chegar no seu objetivo. Você vai ter que fazer alguns sacrifícios para chegar até lá. Porque até chegar lá na meta, você vai ter vários degraus. Às vezes vai subir 2 degraus, por algum motivo vai descer 3. Então, é necessário fazer isso. Dani, e um gargalo muito importante que você apresenta para a gente, né? Precificação. Quando a gente fala de preço do que a gente vende, a gente está falando do faturamento que uma empresa tem, né? Errar isso é um grande problema. Como é que a gente trabalha com essa questão da precificação, que no final gera o lucro e que no final tem a ver com o caixa, mas não necessariamente ali no mesmo alinhamento. Fala um pouquinho disso pra gente. Pois é, a precificação a gente vê que hoje em dia a maioria dos empreendedores precificam errado, né? E eu geralmente falo que precificação errada é a ponta do iceberg do que acontece por trás aí do que acontece dentro da empresa, né? Eu recebo muitos pedidos de consultoria, geralmente, Dani, me ajuda com precificação. O empreendedor sabe que está com o preço errado por alguns sintomas que aparecem dentro da empresa. Então, às vezes, é a falta de dinheiro em caixa, ou sentir, mesmo comparando com a concorrência, que está um preço muito defasado. E quando você vai ver os dados financeiros para realmente verificar o que pode ser feito dentro da precificação, usando uma análise de precificação, você vê que não tem dados financeiros confiáveis para você trabalhar. Né? Então, como que você vai fazer uma precificação adequada no seu negócio se você não sabe a sua estrutura de gastos? Se você vai ter um preço que realmente vai cobrir a estrutura de gastos, a taxa da maquininha de cartão, que a maioria esquece de colocar, né? Comissões de vendedores, o quanto de lucro você quer ter de cada item que você está vendendo. Então, tudo isso precisa ser colocado na precificação para que no final das contas você venda com lucro, né? Que é o objetivo final de cada empresa, né? Você conseguir vender e ter um lucro de todo o esforço do trabalho que você tem. Então, e aí eu vou te invadir um pouquinho, né? Que a minha área é tributária. Então, na formação de preço, a gente ainda tem que ter muita consciência desse custo tributário. Porque, assim, se você não repassa esse custo tributário para o consumidor final, você, na verdade, vai perder a sua margem de lucro. Sim, né? Então, assim, a precificação é toda essa consciência. E aí eu tô fazendo meu merchan, né? Eu falo, assim, da minha área, dando um pitaco aqui. Sim, de todas essas, a gente fala porcentagens do negócio, né? Então, comissões, a taxa da maquininha de cartão, impostos, tudo isso impacta. E geralmente você esquece de colocar. O que é muito comum é de você ter uma precificação com base no 2 vezes o que eu paguei com o meu fornecedor, 3 vezes o valor que eu paguei com o meu fornecedor. Fala, não, mas 3 vezes eu acho que dá, né? Que dá. Assim, eu acho que vai cobrir tudo, né? Você fala, mas quanto, né? Se você precisar fazer um reajuste, o quanto que vai impactar o resultado financeiro? Então, uma vez que você não tem claro o que está incluso dentro do seu preço, você realmente não vai conseguir fazer os ajustes necessários. E por que precificação errada é a ponta do iceberg? Porque geralmente tem toda essa parte de desorganização financeira e você só vai conseguir realmente trabalhar com a precificação primeiro quando você olha o caixa da empresa, então você entende qual que são os prazos de pagamento, de recebimento, para você entender qual que é a movimentação financeira do seu negócio. Quais são as necessidades? Verificar o quanto de parcelamento que você pode conceder ao seu cliente. Então, não, deixa o meu cliente pagar em até 6 vezes, mas, poxa, será que realmente é necessário? Não, mas aí eu faço antecipação de recebíveis. Não. Vai lá comer 10% da sua venda.
Então, E que não estava contando com que, esse 10%. que inclusive não está na precificação. Então, são vários conceitos que vão sendo formados de forma errada dentro da cabeça do empreendedor, que ele, na verdade, não tem noção do quanto isso impacta a lucratividade dentro do seu negócio, né? Então, de forma direta, a precificação impacta o faturamento e também de forma totalmente indireta vai impactar a lucratividade do negócio, né? Então, você precisa ter todo um trabalho antes de conhecimento da estrutura financeira do seu negócio para você conseguir fazer essa precificação correta. E quando a gente fala em tudo isso, dá a impressão que fala, nossa, mas é muito difícil, é muita coisa para eu conseguir mexer. Então, esse é exatamente o meu trabalho, de simplificar e de trazer, tá? Qual que é o formato simplificado da estrutura de gastos da minha empresa? Então, não precisa olhar tão no detalhe, mas quando você tem uma boa ferramenta, já te ajuda a olhar o formato de categorias, o impacto que cada categoria tem dentro da estrutura de gastos. E com isso, você consegue ajustar, né? Inclusive, semana passada, eu estava fazendo gravação de aula para os meus alunos de precificação. E quando você tem já os dados financeiros do seu negócio e coloca isso dentro da análise de formação de preço, você fala, caramba, como despesas fixas é a âncora do preço do meu negócio. Então, muitas vezes, você perde a oportunidade de conseguir aumentar sua margem de lucro daquilo que você está vendendo, porque, na verdade, você tem que diminuir essa margem de lucro para poder bancar as despesas fixas elevadas do seu negócio. Então, e aí tem diversos setores, né, Dani? Se a gente colocar, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu que trabalho com a prestação de serviços, ok. Trabalho home office, tem um custo, um home office, e que você coloque esse custo, porque assim... se você está pagando a energia da sua casa, uma parte daquela energia proporcionalmente está sendo para o seu trabalho, bem como a sua internet, bem como, enfim, uma sublocação da sua própria residência, vamos falar assim, né? Tudo isso seja colocado, mas mesmo assim, talvez para algumas atividades, esse tipo de situação possa ser uma redução de custos, né? Para um aumento de lucratividade. Então, a gente tem diversas coisas para pensar aí com certeza, nesse aspecto. E, gente, é tanta coisa que eu tô assim, não sei mais para onde eu vou, mas vamos lá. Vamos para o próximo passo. A gente estava falando de precificação e eu acho que vou passar para a Fer com 2 tópicos, tá, Fer, para você abordar. A questão, assim, gastar menos do que se ganha não é suficiente, nós já falamos isso, mas também investimento são para todas as pessoas ou não, tá? Então, vamos lá. Fala um pouquinho sobre isso. Já vou responder direto. Na lata. Que sim, investimento é para toda pessoa. E a gente estava falando um pouco sobre precificação e a importância de conhecer os gastos da empresa para poder fazer uma precificação correta e chegar, então, a um cenário de lucratividade. O grande desafio aqui, e que a crença de muitas pessoas de que investimento é só para quem tem muito dinheiro ou só para quem ganha muito bem, é simplesmente pelo fato de não conhecer para onde está indo o dinheiro, de não conhecer quais são os gastos que aquela pessoa tem, assim como no caso da empresa. Então, uma coisa que é muito importante, e é uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas que vêm me procurar, é assim, quanto hoje você consegue investir do seu capital? Quanto você tem para investir da sua renda? E mais de 90% dos casos eu não tenho dinheiro para investir, porque o meu salário mal paga as minhas contas. E aí vem a segunda pergunta. O que tem nas suas contas? E aí não vem resposta. Porque a grande verdade é que as pessoas não sabem como estão utilizando o dinheiro. Então, por isso que com toda a segurança do mundo, eu respondo que sim, é investir para todo mundo. Porque em 10 minutos de conversa, fazendo algumas perguntas-chave de como é que você está usando o seu dinheiro aqui, quais são as assinaturas que você paga todos os meses, quanto você está usando dessas assinaturas, será que você usa? Abre o seu extrato, e aí a gente vai voltar um pouquinho lá para o diagnóstico financeiro. Abre o seu extrato bancário e vê se você consegue identificar pelo menos 80% dos gastos que você teve no último mês ou nos últimos 90 dias. Então, pensando em simplificar, eu tenho uma planilha de gastos que eu costumo compartilhar com os meus mentorados, e aí tem uma linha lá que eu falo, essa linha ela só existe
nesse momento, porque a gente está começando a trabalhar, e você vai precisar dela, que é a linha de outros gastos. Mas ela vai deixar de existir. E é impressionante como essa linha de outros gastos, normalmente ela representa 30%, 40% do orçamento da família. E aí eu falo, será que realmente investir não é para você? Então começa a olhar. A grande questão aí é, se está classificado como outros gastos, é porque não tem natureza, é porque não conseguiu classificar em nenhum outro gasto. Porque são supérfluos. Porque são supérfluos. E muitas vezes nem consegue classificar o supérfluo porque nem lembra o que foi. E tudo bem, a gente vai olhar a fatura do cartão, vai olhar o extrato e realmente não vai lembrar de tudo que gastou. Principalmente se não tiver o planejamento. Então a gente começa por aí, pelo diagnóstico. O diagnóstico vai mostrar para onde é que está indo o dinheiro, como é que a pessoa está utilizando do salário dela, e fatalmente a gente vai encontrar ali os 10%, 15%, 20% para começar a investir. Potencial gigantesco, né, de investimento. É isso. Esses dias eu fiz uma publicação no Instagram, aliás, eu esqueci de comentar na minha página, né? Edição. Eu fiz uma publicação na minha página no Instagram, no @Fê_Scavacini, falando sobre o resultado de você destinar R$500 por mês para um investimento. O quanto isso, no longo prazo, não vai gerar uma fonte de renda que pode ser complementar ou pode até se tornar uma renda principal para a pessoa no futuro. E aí eu recebi um comentário dizendo, mas que brasileiro consegue investir R$500? Então, assim, existe um conformismo das pessoas de que não dá para reservar R$500, e aí, é claro, depende do valor da renda. Mas um pouco do que a gente falou aqui no começo, o problema não é o salário, o problema é como se utiliza do salário. Então, uma pessoa que ganha R$10.000, ela pode não conseguir construir nada do ponto de vista de investimento, porque ela tem hábitos que levam ela a gastar 10 e, às vezes, mais do que 10. E a gente pode ter uma pessoa que ganha R$3.000 e ela é tão organizada e ela, desde o começo, ela cuida das contas dela e todo mês ela investe R$500. Então, assim, investir é para todo mundo. O importante é entender que o investimento, ele não é moda, ele não é simplesmente porque, meu amigo falou que é legal guardar dinheiro, eu vou guardar também. Para quem pensa assim, de fato, o investimento não faz sentido. Agora, é importante entender que ele é a fonte realizadora de tudo aquilo que a gente deseja. Então, se eu tenho objetivo, se eu tenho clareza daquilo que eu quero realizar, os investimentos, eles vão ser, ele vai ser a principal fonte geradora do recurso que eu preciso para realizar aquele desejo. E, mais uma vez, eu vou afirmar aqui, investir é para todo mundo que realmente queira conquistar qualquer coisa na vida. Ô, Dani, e transportando isso para a pessoa jurídica, organização financeira é só para grandes empresas ou para qualquer empresa? Nossa, é o meu trabalho dos últimos 3 anos, né? Trazer finanças num formato simplificado para todas as empresas, né? Desde micro, pequena, médias empresas. E eu entendo que muitas vezes a gente tem aquela visão de que é necessário ter um departamento financeiro, muitas pessoas para cuidar de finanças. E lógico, quanto mais pessoas, ajuda, né? Ajuda, inclusive, principalmente o empreendedor naquela questão de você sair do operacional, daquele registro do dia a dia, do contas a pagar, contas a receber. Então, assim que sobra um dinheiro em caixa, que você tem um saldo positivo em caixa de uma forma consistente, a primeira coisa que eu recomendo é contrate alguém para te ajudar no operacional, para você ter tempo livre para pensar no estratégico, né? Então, como que eu posso visualizar os dados do meu fluxo de caixa, da minha DRE no formato gerencial, para poder tomar decisões que vão impactar o futuro da minha empresa, para ter uma empresa sustentável, né? Então, essa primeira impressão de que eu preciso ter uma grande estrutura dentro da minha empresa para ter finanças é uma coisa que vem sendo quebrada agora com mais informação que está disponível para as pequenas e médias empresas e microempresas também. Mas o que eu percebo muito é o peso, muitas vezes negativo, que finanças traz, né? Por experiências passadas. Então, muitas vezes teve uma infância em que você viu seus pais com dificuldade, você foi um adolescente sem dinheiro, você começou a trabalhar e vê a família sempre sem ter um centavo para fazer alguma coisa, para fazer um investimento. Então, finanças muitas vezes têm esse peso dentro do dia a dia do brasileiro.
e faz com que ele se afaste cada vez mais de mexer. É meio que mexer na ferida, né? Mexer com finanças. E, na verdade, se você não mexer nunca nessa ferida, você não vai encontrar problemas que muitas vezes podem ser resolvidos com até uma certa facilidade, né? E você passar por isso para poder continuar com o crescimento do seu negócio. Então, finanças é para qualquer tamanho de empresa. Lógico, você tem que trazer isso num formato simplificado, que caiba dentro da estrutura de um pequeno empreendedor, de um médio empreendedor, então de acordo com a quantidade de funcionários. Mas é totalmente possível, né, de você trabalhar com finanças, você trazer, inclusive, controladoria para finanças. É uma coisa que eu venho trazendo dentro da minha metodologia Alavancas do Lucro, de fazer um planejamento anual, o orçamento anual, o famoso budget. Sim, o pequeno empresário também pode fazer um orçamento anual, se planejar o quanto você quer ter de faturamento, teto de gastos para ter a lucratividade desejada. Trago também a questão de planejamento de 3 anos. Grandes empresas a gente faz até de 5 anos, né? Então, não, mas Apesar que 3 anos? Hoje em dia, 5 acho que tá até muito, né? Dependendo muito da velocidade do mundo, acho que... O que eu acho legal de fazer um planejamento de 3 anos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, mas você estabelecer algumas metas, às vezes até ousadas, faz com que você tenha um norte para onde eu quero ir. Então, onde eu quero estar com a minha empresa daqui a 3 anos? Então, não é uma coisa de outro mundo você imaginar onde você quer estar com o seu negócio e ter de uma forma macro mesmo. Quais são os dados que eu quero ter da minha empresa? Quanto que eu quero ter de lucratividade? Isso vai impactar a distribuição de lucros, quanto que eu vou ter de dinheiro para mim como sócio da empresa? Então, são coisas que não fazem parte só do mundo das grandes empresas, é algo que pode e deve ser trazido para as pequenas e médias empresas também. Inclusive para educação financeira, né? Inclusive. Porque, o que eu ia ressaltar aqui para trazer um pouco da Meire é o seguinte, né? Poupar, planejar e ter metas é possível se ensinar, né? E assim, pequenas coisas, né? Nós queremos comprar, sei lá, um ar-condicionado para a sala de aula, porque a minha sala de aula é muito quente, né? Quanto eu preciso para comprar esse ar-condicionado? Eu preciso de tanto. O que eu posso fazer? Vamos fazer brigadeiro e PD? Vamos fazer rifa e alguma coisa. Então, assim, as crianças começam a entender os processos de arrecadação e de investimento para atingir objetivos, né? Então, assim, eu acredito, ó, vou até... Dá licença. Vou trazer aqui, ó, um dos livros de educação financeira aqui da Meire. Esse aqui é do 1º ano. Ela, na verdade, já fez do 1º ao 4º e está lançando agora. Do 1º ao 5º. Do 1º ao 5º. E agora nós estamos desenvolvendo do 6º ao 9º. Tá. E isso aqui, na verdade, gente, é alguma coisa que hoje é obrigatória, né, pelo ensino. E que, assim, a gente consiga, com essas pequenas sementes, né, trazer pessoas onde a gente chegue no momento de olhar as empresas, como a Dani está trazendo, e no momento da gente olhar as pessoas físicas, como a Fê está trazendo, pessoas com mais esclarecimentos, né? Mais conscientes, né? Conscientes. Mais esclarecidas. Exatamente. Que dinheiro não nasce em árvore. Não cai do céu. Ainda não. Ô Fê, e eu queria fazer uma última pergunta para você. Renda vitalícia com investimentos e aposentadoria. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu acho que Deixou pro final. Deixei pro final porque acho que é um calinho no sapato, né? Então vamos deixar o desafio para você. Bom, esse é um tema que eu começo falando sobre ele, que hoje é o melhor momento para começar a investir. Sem dúvida nenhuma. Quem não começou ainda, não tem que se lamentar por não ter começado, mas de fato é importante que comece. A gente sabe que a cada geração que está chegando, a gente tem menos pessoas contribuindo para o INSS, a gente tem mais pessoas ativas na maioridade, na maturidade. A expectativa de vida da população está aumentando a cada ano que passa. Então, a população está envelhecendo e o INSS não consegue acertar essa conta. A verdade hoje é que as contas não fecham. A gente tem, cada ano que passa, menos contribuintes para o INSS, que é hoje quem gera toda a questão da previdência social, da aposentadoria, enfim. A gente tem menos pessoas chegando, contribuindo, e mais pessoas utilizando do benefício a cada ano que passa.
Então, cada vez mais a gente tem que pensar em como a gente vai se tornar independente lá na frente. E não continuar acreditando de que, não, quando chegar o meu momento, daqui a 25, 30, 35 anos, eu vou conseguir me aposentar. Porque, de fato, cada dia está mais difícil, essa conta está sendo ajustada, a cada ano que passa, o tempo de contribuição tem que ser maior. Então, assim, a grande questão aqui é começa a investir hoje com qualquer valor que tiver. Por isso, eu vou reforçar, investir é para todo mundo. E é principalmente pensando em segurança e pensando no futuro. Começa a investir hoje, vai organizando as contas, vai aumentando um pouquinho por mês esse valor do investimento, porque num horizonte, pensando nos 15, 20% que eu falei da renda, de conseguir se organizar para ter esses 15, 20% todo mês para fazer de investimento, no horizonte aí de 15 a 20 anos, a pessoa está pronta, preparada financeiramente para ter um patrimônio, na verdade ela construiu esse patrimônio, que ele vai ser suficiente para gerar uma renda equivalente à renda do salário dela. Então, a conta fecha quando eu pego aproximadamente 15 ou 20 reais da minha renda mensal, a partir de hoje, num horizonte de 15 a 20 anos, e eu consigo construir um patrimônio suficiente para gerar uma renda equivalente ao meu salário lá na frente, e de forma vitalícia. Porque quando eu estou investindo e construindo uma carteira de investimentos, na verdade eu estou construindo um patrimônio, e esse patrimônio é meu, e ele é gerador de renda. Então, cada mês que eu vou lá e faço a minha contribuição na minha carteira de investimentos, eu estou aumentando esse patrimônio, ele vai, consequentemente, gerar uma renda maior para mim a cada mês, de forma que, ao final desse horizonte de 15 ou 20 anos, aí vai depender muito do quanto eu vou contribuir todos os meses, mas essa é uma conta que, com certeza, ela fecha. E aí eu vou ter um patrimônio que, investido de forma conservadora, com rendimento de X% ao mês, vai depender da situação da economia naquele momento, mas é um patrimônio que, investido de forma conservadora, ele vai me gerar uma renda equivalente à renda do meu trabalho naquele momento. E aí pronto, eu tenho uma fonte de renda vitalícia própria, com os meus investimentos, e se eu conseguir me aposentar pela Previdência Social, muito melhor. Muito melhor. Agora, se eu não conseguir, eu já construí a minha própria fonte de renda vitalícia, e que se eu cuidar desse patrimônio, ela é vitalícia mesmo, porque ela vai me pagar os rendimentos todos os meses. Então, isso é um pouco do que eu desenvolvi no método da minha mentoria. Como eu falei, como você falou, acho que a Meire comentou, dinheiro não dá em árvore. Não dá em árvore. Dinheiro ainda não cai do céu. Mas essa é uma forma de a gente começar a plantar uma árvorezinha ali, de todo mês ela começar a crescer Então, e eu já ser sou produtiva. aposentada. Você pode falar com conhecimento de causa, né, Meire? Não te garante. Não me garante. É isso. Não me garante. Hoje, a maioria da população, mais de 80% da população aposentada, recebe 2 salários de renda. Um plano de saúde para uma pessoa mais de 60 anos. Eu paguei de 2006 até o ano passado, que eu me aposentei em abril do ano passado, pelo teto. E eu me aposentei com 3 salários mínimos. 3 salários. Na verdade, para aposentar com o teto, são acho que R$870 de contribuição todos os meses, durante e poucos o período R$1.000 e todo. poucos reais eu pagava. A última que eu paguei acho que R$1.200. É isso. Tem uma conta. É uma rápida conta maluca que eles pegam todos os anos, né? Desde a sua primeira contribuição. Aí teve aquelas conversões de cruzeiro, cruzado e reais. Então, tem várias fases. E aí você acaba aposentando com a metade. Para quem contribui hoje, fazendo uma conta muito rápida aqui, o valor de contribuição de teto, se eu não me engano, são R$870, mais ou menos. Por aí. Para se aposentar É com que 7... eu pagava como empresa, então tinha parte da empresa também. Da empresa. Tinha do meu Prolabore mais o da empresa. Para se aposentar com 7.500, 7.800, que eu acho que é o teto É hoje, o teto, se eu não estou é isso aí. enganada. Num investimento, fazendo esses R$870 todos os meses, a uma taxa média aí de 0,8%, 1% ao mês, em 23 anos, você consegue o mesmo valor através dos investimentos. Não precisa de 35 de contribuição. Sim. E a incerteza de risco conseguir. daqui, Com risco, de exatamente. não ter isso, né? Então, é um pouco disso que
eu trago na metodologia que eu desenvolvi, na mentoria, na metodologia poder, que é assim, por que o poder? Porque se você se priorizar, se você tiver clareza dos seus objetivos, se tiver disciplina, souber fazer as escolhas certas, o resultado vem. O R é o resultado. Então, assim, acontece, investir é para todo mundo. E uma coisa que eu gosto muito de afirmar para todo mundo é que viver de renda é uma questão de escolha. E só depende de você fazer essa escolha. Então, assim, se eu quero, em algum momento, ter essa liberdade de poder viver de renda, a liberdade de poder escolher o que eu quero fazer, só depende de você tomar essa decisão hoje. E assim, os nossos pais antigos pensavam que era investimento em imóveis e viver do aluguel. Hoje é uma coisa muito complicada. A gente vê muitos imóveis em Campinas fechados, então a pessoa que dependia daquele aluguel para viver já não consegue mais. Não consegue. É a tal questão de você ter a possibilidade de transformar a questão em dinheiro, né? Você tem o dinheiro em mão. Na verdade, você tem um imóvel, você vender aquele imóvel para transformá-lo em alguma finança, né? Gente, quanta coisa nós conversamos aqui hoje, né? Olha, eu quero agradecer imensamente todas vocês. Eu acho que nós não vamos parar por aqui para conversar sobre esses assuntos, porque todas vocês têm muitas coisas para contribuir com a gente. Mas eu queria, primeiro, fazer uma pergunta assim, que vocês falassem de uma forma sucinta por onde começamos, tá? Meire, por onde começamos? A conscientizar no consumo. Conscientização familiar, que isso eu posso, isso eu não posso, eu tenho necessidade. Eu posso deixar para comer uma pizza só o mês que vem? Posso. Para eu me alimentar, não precisa ser a pizza. Pode ser aquele macarrãozinho que já está lá em casa, né? Então, eu vou guardar esse R$100 da pizza. Então, essa conscientização, eu acho que tem que ser no começo, em casa, familiar, né? O que a gente pode economizar para a gente ter um objetivo. Não, primeiro, você tem que ter um objetivo. Primeiro, você tem que ter um objetivo. Depois é que você vem com as metas e as atitudes. Eu acho que é por aí. Dani? Bom, além da parte de conscientização, que sem conscientização a gente não consegue fazer nada, né? Entender que finanças fortes é para qualquer tamanho de empresa, que é possível ter umas finanças organizadas dentro do seu negócio e que principalmente você entender que se você abrir um negócio, tenho certeza que você imaginou em ter lucro, em ter dinheiro, né, para sustentar a sua família, para conseguir desenvolver a sua empresa. Então, colocar finanças como uma das prioridades dentro das atividades diárias de um negócio. Se a gente não tiver essa conscientização e essa noção de que vender é importante, mas cuidar do dinheiro que está entrando é mais importante ainda, a gente não vai conseguir avançar e ter o crescimento sustentável dentro do negócio. Fer? Eu diria que primeiro entender e aceitar que ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você. Então, acho que o nosso dinheiro, ele merece respeito. E a gente merece se respeitar. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem os seus sonhos, todo mundo quer conquistar coisas. E se a gente decide por cuidar bem do nosso dinheiro, a gente vai conquistar. Então, eu acho que isso, por si só, é o primeiro pensamento que cada pessoa tem que ter. Essa história de que, eu consegui um dinheirinho aqui e o gerente do banco me falou para colocar em tal lugar. Ou o meu assessor de investimentos me falou para colocar em tal lugar. Não. Ele está pensando no dinheiro dele, ele está pensando na meta que ele tem para bater, ele está pensando na comissão que ele tem para receber. Agora, então, eu tenho que ser a pessoa mais preocupada em querer cuidar bem do meu dinheiro. E a segunda, você falou uma, mas eu vou falar duas. É ter clareza dos objetivos, ter clareza daquilo que eu quero realizar. Uma coisa que é muito importante, acho que o trabalho da Meire é fundamental. Assim, na escola a gente nunca ouviu ninguém falar pra gente, perguntar pra gente o que a gente gostaria de realizar na nossa vida. Então, assim, a gente está na escola para estudar, para crescer, para se formar, para se tornar um profissional, trabalhar, enfim. Tem um fluxo natural das coisas, mas ninguém para em nenhum momento para falar assim, você deveria pensar em tudo aquilo que você quer realizar.
Então, a segunda é pense e tenha clareza, busque ter clareza dos seus objetivos. Investir para realizar esses objetivos vai começar a fazer muito mais sentido e dar valor ao seu dinheiro, deixando de ter aqueles gastos supérfluos e transformando esses gastos em valores que podem ser investidos e gerar renda lá na frente, é fundamental. E vai acontecer. E trazendo isso não só para a pessoa física, a gente traz para o mundo também das empresas, né? Porque esse mesmo raciocínio que a Fernanda acabou de colocar vale para as empresas. Ou seja, quando eu começo um negócio, né? Quando eu quero empreender e quando eu quero cuidar disso, acho que essas mesmas perguntas são válidas. Com certeza. Minhas queridas, que gratidão por poder estar aqui com vocês e compartilhar, assim, de tantas iniciativas e de tanto conhecimento, assim, para compartilhar com a gente. Eu agradeço imensamente o tempo de vocês, a contribuição de vocês e todos os comentários. O IBEF Campinas, Interior Paulista, realmente, assim, fica muito grato e assim, se engrandece com todos esses conhecimentos que a gente trouxe aqui. E eu queria uma última parte para fazer uma fala, na verdade, do IBEF Mulher, né? Que tanto eu como a Maria Cristina, a gente está lançando, na verdade, uma possibilidade, um projeto de cursos, né? E, assim, um dos cursos que a gente trouxe e já conversou é o curso justamente da Fê Scavassini, que trata justamente do conhecimento de investimento para atingir nossa liberdade financeira. Então, esse é um dos cursos. E, assim, quando a gente fala de IBEF Mulher, eu não quero desassociar aqui a questão do IBEF enquanto instituição de finanças, mas a gente também está abrangendo o mundo feminino, tá? Então, assim, vou trazer outras coisas também. A gente tem a Cláudia Miguel, que ela, na verdade, é uma profissional de RH, e ela também está lançando um curso de mapeamento comportamental, que fala principalmente do perfil DISC, mas não um perfil DISC só para analisar você, enquanto a sua avaliação, mas sim de estudar os diversos perfis e entender você como líder, como pessoa no mercado e como lidar com tudo isso e trazer isso para o seu lado pessoal. A gente também tem a Natália Assis, que é uma consultora de imagem e estilo. E aí a gente está falando um pouco de qual é a nossa imagem, como é que a gente se veste, como é que a gente se porta, como é que a gente se apresenta. Então, tudo isso também é uma possibilidade. Tá? E por último, um curso que a gente já fez, na verdade, em comemoração ao Dia das Mulheres esse ano, que foi um curso de automaquiagem, que tem a ver, espero que a minha esteja correspondendo à professora, né? Mas enfim, nós fizemos com a querida Gabriela Ferreira, e ela também, na verdade, está oferecendo essa possibilidade. Então, assim, dentro do IBEF a gente vai lançar essa campanha, pelo menos desses 4 cursos iniciais, a gente pode desenvolver tantos outros, mas eu queria deixar aqui registrado essas possibilidades, tá? Que é também um caminho que tanto eu e a Maria Cristina, dentro do IBEF Mulher, a gente está trazendo para que todos os associados, e esses cursos são para associados e não associados, a gente tem valores diferenciados em relação a isso, mas que todos vocês possam fazer parte um pouquinho disso que a gente está querendo trazer para contribuir com o crescimento de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por todo o conhecimento e vamos fazer um tchauzinho lá para nossa câmera final. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.